Olá, meninas! Nós vamos aprender a fazer esse lindo paninho aqui, né? Que pode ser usado como centro de mesa ou também pode ser usado como suplás, né? Se for suplás, a gente faz 4, faz 6, né? Que também dá para usar como, né? Para parte de mesa posta. E também pode ser usado também como centro de mesa, que também fica muito bonitinho. Então, nós vamos começar, né? Nós vamos ter que fazer o nosso anel mágico, né? Depois que a gente fizer o anel mágico, a gente vai fazer 3 correntinhas. Deixa eu só endireitar aqui. 3 correntinhas. 1, 2, 3, que dá a altura do primeiro ponto alto. E mais uma correntinha para ser a separação desse trabalho. Então, nós começamos aqui com 4 correntinhas. Aí, a gente vai fazer aqui, ó, 12 ponto alto, contando já com a nossa correntinha. Aí, a gente vai fazer 12 pontos, contando com esse primeiro trabalho, né? Aí, uma correntinha. Outro ponto alto. Mais outra correntinha. Outro ponto alto. Outra correntinha. E assim, até formar 12 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente fez no início do trabalho. Deixa eu ver quanto que a gente já tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, a gente completou os 12 pontos, contando com as 3 trancinhas, correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas separadas com uma correntinha. Fiz aqui meu último ponto alto, também eu tenho que colocar uma correntinha. Dá uma puxadinha aqui. Aí, não tem aquela pontinha do nosso anel mágico? A gente vai, ó, vai puxar ele até dar aquela fechadinha aqui no centro, ó, ficar bem fechadinho. E a gente vai prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha, ó. 1, 2, 3. Prende com ponto baixíssimo. Como é que soltou aqui? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no intervalo. Deixa eu botar aqui. Ó, a gente vai ver aqui, todos eles ficaram com um intervalozinho, ó. Tá vendo aqui? A gente vai trabalhar agora nesses intervalos. Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, entrando aqui nesse primeiro espaço. Fechei. Agora, a gente vai fazer o quê? 3 correntinhas, para dar a altura do primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Sendo que agora, a gente vai colocar 2 pontos altos em cada intervalo. Se eu fiz um aqui que representa essas 3 correntinhas, a gente agora vai fazer o outro ponto alto normal. Aí, eu fiquei com 2. Uma corrente de separação. Agora, a gente vai pro próximo intervalo. Entrou aqui, ó, já faz o próximo ponto alto. 1, e faz mais outro. 2. Uma correntinha de separação. E no próximo intervalo, a gente já vai fazer mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação e a gente vai fazer mais 2 pontos altos aqui nesse intervalo.
uma corrente de separação, aqui como é que vai ficando, ó. A gente vai e faz 2 pontos altos nesse intervalo. E a gente vai fazer isso até chegar aqui no final. Aqui na última carreira, no último intervalozinho, já fiz os 2 pontos altos, faço uma correntinha de separação e a gente vai lá naquele início, né? Vamos contar na terceira correntinha, a gente vai fazer o ponto baixíssimo, ó. E ainda ficou cada um com seu intervalo. Agora, a gente, no começo aqui, né, a gente fez com 1, 2, agora a gente vai fazer com 3 em cada intervalozinho do nosso trabalho. Para chegar aqui, a gente vai andando com um ponto baixíssimo até chegar o intervalo. Cheguei lá no intervalo, subo 3 correntinhas, 2, 3, já dei a altura do meu primeiro ponto alto. Agora eu quero 3 pontos altos aqui contando com a correntinha. 1, né? 2 e o 3. Tudo aqui nesse mesmo intervalo. Uma correntinha de separação e a gente vai para o próximo intervalo. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação e a gente vai para o próximo intervalo. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação e a gente vai fazer essa sequência em toda a volta do trabalho. Aqui eu dei toda a volta já, né? A nossa terceira carreira. Chegando aqui nos últimos 3 pontos altos, faço uma correntinha de separação e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha do nosso trabalho. Aí, ó, eu fechei. Agora, a gente vai trabalhar no próximo intervalo dos 3, ó. A gente tem aqui todos os intervalos. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que chegar com essa linha até aqui esse espaço. Então, a gente vai com um ponto baixíssimo daqui até chegar no nosso intervalo. Faço um ponto baixíssimo, faço um ponto baixíssimo e aqui eu também faço um ponto baixíssimo. Cheguei no intervalo. Vou lá fazer as 3 correntinhas. 1, 2, 3, que para dar a altura do ponto alto. Aí, aqui eu vou fazer um ponto alto. Ai, que se fugiu aqui. Faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, no mesmo intervalo, faço mais 2 pontos altos. 2. Ficamos assim, tipo um lequezinho, ó. Ficamos tipo um leque. Tá vendo? Aí, uma corrente de separação. E nós vamos para o próximo intervalo e vamos fazer a mesma sequência. 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Fizemos aqui mais um leque. Ó. Tem que ter esse espaçamento aqui, porque a gente vai trabalhar na próxima volta nesse intervalo aqui, tanto nesse como nesse. Então, assim, ó, ficou assim, ó, 2 grupinhos, né, de um lequezinho. Para ir para o próximo intervalo, uma correntinha de separação
E vamos fazer o mesmo processo. Vamos colocar 2 pontos altos. Mais um ponto alto. Uma correntinha de separação e vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Ficamos com mais um lequezinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Já fizemos 3 leques. A gente vai fazer esse processo aqui em toda a nossa volta até chegar aqui. Aqui nós já demos a outra volta e ficamos assim com o trabalho. Fizemos no último lequezinho, um intervalo de uma correntinha e nós vamos prender no terceiro ponto que nós fizemos aqui das 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Próxima volta, a gente vai ter que chegar até esse intervalo aqui do nosso leque, né? A gente fez vários leques com um intervalo aqui também, mas também a gente fez um intervalo nesse aqui, né, no meio do leque. A gente vai ter que chegar aqui, então, nós vamos com ponto baixíssimo até chegar a esse meio. Meu primeiro ponto baixíssimo e o meu segundo ponto baixíssimo. Faço as 3 correntinhas para subir o nosso trabalho. E aqui nesse meio, nós vamos colocar 2 pontos altos em todo o trabalho, ó. Fiz aqui 2 pontos, contando com a nossa correntinha, ó. Ficou o intervalo aqui, né, de cada lequezinho. Aqui eu já coloquei 2. Uma correntinha de separação. Nós não vamos pular para o intervalo do leque, nós vamos para esse aqui. Esse intervalo depois do leque. Aqui também eu faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. No intervalo do leque, a gente também vai fazer 2 pontos altos aqui dentro, ó. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Uma correntinha de separação e vamos fazer 2 pontos altos aqui nesse intervalo do nosso leque. Uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no próximo intervalo. Uma correntinha de separação também. A gente vai fazer todo esse processo em toda a volta do trabalho até chegar aqui no nosso início, né? Sempre pulando com uma correntinha de separação e usando todos os intervalos, tanto do leque como do espaço do leque. E a gente vai fazer todo o entorno desse desse trabalho. Dei toda a volta nessa carreira, fechei ele com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha e já cheguei até no próximo intervalo, né? Aí aqui eu vou fazer 3 correntinhas, que vai dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Agora, nessa próxima carreira, a gente vai colocar 3 pontos altos. Aqui já se conta como um. Nós vamos fazer segundo e o terceiro ponto alto. Uma correntinha de separação. No próximo intervalo, a gente vai fazer 3 correntinhas aqui dentro. Um, 2. Fugiu aqui. 3 pontos altos, uma correntinha de separação. Eu vou no próximo intervalo, faço 3 pontos altos. Essa agulha aqui que eu tô usando é a agulha da Barroco 3,5, né?
que eu não falei no começo, mas é a barroco 3,5. E o meu fio é o fio número 6. 1, 2 e 3. E uma correntinha de separação. A gente vai fazer esse processo dando toda a volta do nosso trabalho. Demos toda a volta no trabalho e a gente vai fazer uma correntinha de separação e vamos fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou vir até esse próximo intervalo, então eu vou indo com um ponto baixíssimo até chegar lá naquele intervalo. Chegando até lá. Cheguei aqui no intervalo, vou subir 3 correntinhas. Nessas 3 correntinhas que a gente vai fazer, não tem esse processo do leque que a gente fez aqui, ó? 2 pontos altos, uma correntinha de separação mais 2 pontos altos. A gente vai fazer esse mesmo processo aqui nessa próxima carreira. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha de separação. No mesmo intervalo, vamos colocar mais 2 pontos altos, ó. 1, 2. Já fizemos o nosso primeiro lequezinho. Uma correntinha de separação e vamos para o próximo intervalo fazer o mesmo processo. Um ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha de separação, mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Uma correntinha de separação, no próximo intervalo, mais 2 correntinhas, 2 pontos altos, perdão, 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos. 1, 2. Fizemos aqui já 3 lequezinhos. A gente vai fazer esse processo aqui em todos os intervalos até a gente chegar aqui no nosso trabalho inicial. Já demos aqui a outra volta no trabalho, faz uma correntinha, né, de separação e a gente vai prender com um ponto baixíssimo aqui. Do mesmo processo que a gente fez aqui, a gente vai ter que chegar aqui na abertura de todos os lequezinhos, mas sendo que a gente vai trabalhar no intervalo do leque e do meio do leque e no intervalo de cada leque, né? Aqui tem um lequezinho, nesse intervalo a gente vai usar e nesse aqui também. Aí, a gente vai ter que chegar até esse meiozinho, então, a gente vai com um ponto baixíssimo e vamos chegar até o meio do trabalho. Cheguei no meio, vou fazer as 3 correntinhas, 1, 2, 3, que é a altura do ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha de separação e vou pro próximo intervalo, faço 2 pontos altos. 1, 2, uma correntinha de separação. Lá no meio do leque, vou também fazer 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui nesse meio também, mais 2 pontos altos e uma correntinha de separação. No meio do leque, também a gente vai fazer 2 pontos altos. A gente vai fazer todo esse processo em toda a nossa carreira, tá? Que essa carreira é a carreira de número, ó, vamos contar. A gente fez aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nossa 8ª carreira, tá bom? A gente vai dar toda a volta no trabalho. Terminamos a volta aqui, né? Com 2 pontos altos, uma correntinha de separação e prendendo na 3ª correntinha com um ponto baixíssimo. Deixa eu ver aqui de novo. Solta aqui. Um ponto baixíssimo. A gente vai ter que chegar até esse intervalo aqui, com um ponto baixíssimo também. Chegamos, fazemos 3 correntinhas, 2, 3. Nessa próxima volta, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nessa aqui. Vamos fazer 2 correntinhas, 2 pontos altos, quer dizer, né? Com a correntinha, um ponto alto, como se fosse um ponto alto, e mais um ponto alto, uma corrente de separação. Aí, a gente vai fazer, no próximo intervalo, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação e vamos fazer 2 pontos altos. Vamos fazer isso por toda a volta. Uma correntinha de separação a gente vai fazer. E na próxima carreira, a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo processo que a gente fez nessa carreira e nessa aqui, na próxima a gente também vai fazer com 2 pontos altos em cada intervalo. Eu vou adiantar aqui as 2 carreiras e quando eu terminar eu volto aqui pra gente ver como é que ficou. Então, dei toda a volta aqui, 2, 3 vezes, né, aqui, ó, de 2 pontos altos. A gente fez aquele lequezinho, fizemos de 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos. Aí, cheguei aqui no último, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. E vamos para a próxima carreira, que é a 11ª. Vamos para o intervalozinho de novo. Então, eu vou correr para lá com um ponto baixíssimo, até chegar aqui. Subo 3 correntes. 1, 2, 3, para dar o nosso primeiro ponto alto, como se fosse o ponto alto, a altura. E vou fazer agora aqui 3 pontos altos, contando com a correntinha. Então, aqui nós temos 3, ó. 1, 2, 3. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos, no próximo intervalo, colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma correntinha em separação. Aí, vou no próximo intervalo, faço 3. 1, 2 e 3, uma correntinha de separação, assim, ó. A gente vai fazer agora nessa volta toda, que é a 11ª, com 3 correntinhas. E na 12ª, a gente também vai fazer com 3 correntinhas em cada intervalo. Aqui a gente fez 3 de 2, agora a gente vai fazer 2 voltas com 3 pontos altos entre todo o intervalo do nosso trabalho, tá bom? Eu vou dar as 2 voltas e depois a gente volta aqui pro próximo passo. Chegamos aqui no último, vamos fazer um ponto baixíssimo na 3ª correntinha. E eu quero chegar agora aqui nesse próximo intervalo. O que aconteceu aqui antes? Fizemos 2 carreiras de 3 pontos altos, porque era a mesma sequência, eu acabei fazendo todo ele. A gente vai chegar aqui agora nesse intervalo aqui, desse próximo ponto, né? Depois dessa altura de 3 pontos, vamos chegar até lá.
E chegando aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo. Fechei. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fugir aqui. 5. Fizemos um total de 5 correntinhas. Agora, a gente vai prender aqui com um ponto baixo. Prendemos. Aqui, ó, a correntinha no próximo intervalo. Vamos fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos prender agora aqui nesse próximo intervalo com o ponto baixo. 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo intervalo e prendo com o ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou no próximo intervalo e prendo com o ponto baixo. Vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com o ponto baixo no próximo intervalo. A gente vai fazer esse processo aqui em toda a nossa volta, tá? E depois a gente volta aqui. Terminamos aqui, ó, a última parte, né, de 5 correntinhas. E vamos prender aqui nesse primeiro com um ponto baixíssimo. Aí, agora, a gente vai para a última volta. Vou fazer aqui um ponto baixo dentro dessa carreirinha aqui e mais 2 correntes, que vai dar a altura do nosso primeiro ponto alto. Aqui, a gente vai encaixar nesse espaço aqui 8 pontos altos, contando com esse aqui. Esse aqui é o primeiro. Então, nós vamos colocar mais 7 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na verdade, vão ser 8, mas a gente vai contar com esse primeiro ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, a gente vai prender no próximo intervalo, a gente vai prender com ponto baixo. Fechamos com ponto baixo. Não precisa colocar, né, uma correntinha na ponta, né? Não precisa, vai direto. E quando fizer o ponto baixo, daqui para o próximo intervalo, nós vamos direto. Dá laçada na agulha e nós vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos 8 pontos aqui nesse intervalo. Aí, vamos no próximo, aí prende com ponto baixo. Vamos pro próximo, faço mais 8 aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8. Fiz os 8 pontos altos, prendo com ponto baixo no próximo intervalo. E assim, a gente vai fazer por toda a volta do nosso trabalho. Aqui a gente tá quase chegando no final, a gente vai prender esse com ponto baixo e vamos fazer mais 8 pontos altos. Esse aqui já é o último ponto. Seis, 7 e o 8, prendendo aqui com ponto baixo. E agora aqui a gente vai prender na primeira correntinha aqui, que a gente fez, com ponto baixíssimo. Faz só mais uma correntinha. E a gente corta um pedaço da linha e puxa. Está pronto aqui toda a nossa volta, ó. Agora, a gente aqui, com a linha que sobrou, né, que a gente cortou, a gente vai colocar na agulha, né, de tapeceiro. E a gente vai esconder, né? Aqui atrás, a gente vem e passa por alguns, por dentro, ó. Vai passando por dentro do trabalho. E puxa pra gente fazer um acabamento. Esconde o máximo que você puder, né? Até mesmo para ficar bem presinho. Corrente aqui. Depois não solta mais não. Depois que tiver bem presinho, quem quiser pode dar até um nozinho, né? Pra ficar bem presinho. Aí você acaba escondendo mais ainda. E o trabalho não tem perigo de soltar. Tá bom, só até aqui tá bom. Ó, botei tudo aqui por dentro. Vem, tiro o excesso da linha. E tá aqui todo o trabalho pronto. Ó. Depois, você pode colocar a sua etiqueta, né? Com a sua marca, com o seu nome, com o seu número de telefone. Mas tá pronto, ó. Nossos supplies, ou então para colocar no centro da mesa, né, com o nosso arranjo. Eu posso passar isso para cá e você colocar na mesinha da sua casa. Aí fica a critério, né, de cada um aonde vai querer usar. Ou supplies para mesa posta ou centro de mesa. Então, meninas, estão aí, né, o trabalho, né, passo a passo para vocês aprenderem, tá bom? Beijo e fique com Deus.